Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre direção defensiva. O Brasil é um dos países que mais precisam praticar a direção defensiva. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que ficam gravemente feridas por conta de acidentes de trânsito é um dos maiores do mundo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos acidentes acontecem por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, 90% dos acidentes poderiam ser evitados. A grande maioria das pessoas que praticavam bons hábitos no trânsito quando tiraram a sua carteira de habilitação começam a ter vícios no volante, começam a voltar os vícios do volante. E isso faz com que a direção defensiva fique em segundo plano. Por isso, é necessário que você, é necessário que todos nós não só pratiquemos, mas que divulguemos a direção defensiva. Isso é muito importante. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse tema, direção defensiva? Vamos ver primeiro o que é direção defensiva. Levando em conta que 90% dos acidentes poderiam ser evitados, nós podemos afirmar que a direção defensiva é um conjunto de medidas, um conjunto de práticas que previnem os acidentes, que podem diminuir esses acidentes. Esse é o objetivo. E também resguarda o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida. Ou você tem algo mais precioso do que a sua vida? Então é muito importante que nós coloquemos isso em prática. Mas o que todas as pessoas têm a ver com isso? O que nós temos a ver com isso é que se você vai na escola levar uma criança, se você vai na padaria, se você, independente para onde você está em um lugar que chama trânsito. Quando tem mais de uma pessoa na rua, isso se chama trânsito e você precisa praticar a direção defensiva. Independente do meio de locomoção que você está, é necessário que você pratique isso. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que nós podemos praticar a direção defensiva? Nós precisamos colocar em prática 5 elementos. Colocando em prática esses 5 elementos, nós estaremos colocando em prática a direção defensiva. É o conhecimento, é a habilidade, é a atenção, é a previsão e a decisão. Tudo isso vai nos ajudar a ter boas práticas no trânsito, a colocar em prática a direção defensiva. Vamos entender sobre cada uma dessas? Então, o que é o conhecimento? Esse é o nosso primeiro elemento, e nós podemos dizer que o elemento é quando você conhece o trânsito, quando você sabe qual rua que vai, qual que vem, qual a velocidade. Você precisa também conhecer o veículo que você está. Você precisa conhecer o meio de locomoção que você está andando, que você está utilizando. É necessário também que você conheça as leis e as normas de circulação de trânsito. Você precisa saber também o percurso que você está andando. Isso é muito importante. E você pode ter conhecimento não só por meio da autoescola que você adquiriu a sua habilitação. Você pode ter esse conhecimento por meio das redes sociais, por meio de jornais, por meio de outras pessoas. Então você precisa estar se atualizando sobre o trânsito da sua cidade, do seu estado, do seu país. Isso é muito importante. Então, o primeiro elemento da direção defensiva é conhecimento. Vamos falar sobre o segundo? É habilidade. Então, você tendo conhecimento, você precisa
ter habilidade. Essa habilidade você adquire ela por meio dos cursos da autoescola mesmo, ou de cursos seculares. Você precisa ter treinamentos, você mesmo pode ter como treinamento voltar a ter os bons hábitos. Você pode praticar também os bons hábitos e você estará capacitado, e isso é ter habilidade. Então, quando você tira sua carteira nacional de habilitação, as autoridades subentendem que você está habilitado e que você vai ter boas práticas no trânsito. Tendo conhecimento e tendo habilidade, você precisa ter atenção. Na direção defensiva, esse é o terceiro elemento, atenção. Ter atenção é você não ficar distraído com outras coisas. Por exemplo, você se distrair com o celular, você se distrair com coisas que acontecem em sua volta. Esteja concentrado em dirigir, esteja concentrado no trânsito e não tenha autoconfiança. Muitos acidentes acontecem por conta da autoconfiança dos condutores. Então, esse é o terceiro elemento da direção defensiva. Agora, nós podemos passar, então, para o quarto. Você já tem conhecimento, você já tem habilidade, você já é uma pessoa atenta, agora você precisa ter previsão. Esse é o quarto elemento da direção defensiva. Você precisa ter atitudes certeiras para não acontecer um acidente. E como que você pode fazer isso? Por exemplo, só para entendermos o que é ter uma previsão. Se tem um ciclista em uma pista de rolamento, que é o local que você passa, o local que ele deveria estar era no acostamento. Você precisa tirar um fio só porque você está no seu direito? Não. A sua previsão é: se ele chegar um pouquinho mais para cá, eu posso causar um acidente, eu posso bater nele. Então, o que que você faz? Diminui a velocidade, olhe em sua volta, atrás, na frente, como que você pode se desviar desse ciclista. Mesmo que você esteja certo, você tem que ter a previsão de evitar um acidente. E você tendo essa previsão, você consegue chegar no quinto elemento da direção defensiva, que é a decisão. E a gente pode dizer que é uma boa decisão. Então, você quer praticar uma direção defensiva, coloque em prática os 5 elementos: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Com certeza, isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Mas o mais importante é você lembrar que nós vivemos em meio à sociedade e nós devemos também ter amor por outras pessoas, mesmo que há pessoas que a gente não conheça. Existe um texto na Bíblia que fala que nós devemos fazer com os outros o mesmo que gostaríamos que fizesse conosco. Nós devemos colocar isso em prática. Isso é muito importante. Isso é uma lei régia. Isso é uma lei áurea. Então, colocar em prática a direção defensiva também é um ato de amor. Mas se você quer colocar em prática a direção defensiva na empresa, se você quer colocar em prática o que você sabe sobre direção defensiva e você é meio que desanimado pelos seus colegas de trabalho, o que você pode fazer? Nós precisamos lembrar de uma coisa. Quando nós começamos a trabalhar em uma empresa, nós estamos com muita vontade de sair bem, nós estamos com muita vontade de dar o nosso melhor. Então, nós podemos ser considerados como um bola cheia, porque aqui dentro está cheio de entusiasmo, de coisa boa, tá cheio, você está cheio de vontade de fazer o que é certo. E talvez quando você falar sobre direção defensiva para outra pessoa, essa pessoa não é como você, não está com entusiasmo. Então ela é um bola murcha. Não leve em consideração que os bola murchas podem falar sobre as suas boas práticas. Leve em conta o que você pode fazer como um bola cheia.
Leve em conta o seu entusiasmo, a vontade de fazer o que é correto. Eu tenho certeza que você se considerando e você fazendo de tudo para ser um bola cheia, não é um bola murcha que vai fazer você não ter boas práticas. Então, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Direção defensiva. Pratique e divulgue. Com certeza você será bem-sucedido.